Glória a Deus, sejam bem-vindos à 11ª reunião ministerial da Missão Evangélica Betel. Amém, que bom que vocês estão aqui. Glória a Deus, abra sua Bíblia no livro de Naum. Livro de Naum. Glória a Deus. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluias. Feche seus olhos, prepare o seu coração para adorar, para exaltar o Senhor. Abra o seu coração nesse momento para dar o seu melhor àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Abra os seus lábios, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Obrigada, Jesus, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, Deus, por essa reunião ministerial, este encontro, ó Pai, que o Senhor nos proporciona nessa tarde participar. Deus, nós te pedimos que tua presença seja real aqui neste lugar. Venha tocar em nossos corações, ó Deus. Venha falar conosco, queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Derrama do teu poder, derrama da tua glória aqui neste lugar, Senhor. Fica à vontade, Jesus. Fale aos nossos corações, ó Deus, e receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai. Quebra toda barreira, quebra, Senhor, aquilo que nos impede de te adorar, de te exaltar, de coração aberto. Fica à vontade, Jesus. Essa é a nossa oração nessa tarde, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorifica o Senhor com suas palmas. Glória a Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso, aleluias, glória a Deus. Cumprimente esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: a paz do Senhor, que bom que você está aqui, aleluias. E como um lindo coral vamos louvar ao Senhor. Este é só um ensaio do que acontecerá na glória, amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia, santo tu és, Jesus. Adore o Senhor de coração aberto. Aleluia. Fica à vontade, Senhor, neste lugar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Fica à vontade, Senhor, neste lugar. Diga palavras de adoração a Ele, porque Ele é digno. Fica à vontade neste lugar, ó Deus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Santo Senhor, nosso Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Diga pra Ele: eu sou tua casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor, estamos aqui para te exaltar, ó Deus. Fica à vontade, Jesus. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Diga a Ele: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, Senhor, nós somos sua morada, ó Deus. Vem neste lugar, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Deus. Para que entre o Rei, nós abrimos os nossos corações e dizemos: Senhor, fica à vontade neste lugar. Fica à vontade, Senhor, neste lugar. Enche este lugar com a tua glória, ó Deus. Enche este lugar, Senhor. Eu abro coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus.
Glória a Deus, amém. A igreja pode se sentar. Eu convido aqui na frente o pastor Carlos Santos e Roberto, amém. Estará adorando ao Senhor com 2 hinos. Aleluias. Você pode glorificar o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja cada dia sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Bom, hoje nós não vamos cantar, na verdade, né? Nós vamos apresentar um vídeo, mas eu queria falar um pouquinho antes, poucos minutos aqui, contar um pouquinho da nossa história, né? Antes de converter o Senhor, a gente formava uma dupla sertaneja e cantava para o mundo. Aí meu irmão converteu primeiro, logo após, passado um tempo, não bem após, mas passado um tempo, eu também me converti, né? E aí nós resolvemos voltar a cantar sertanejo. Através do bispo ali. Isso que eu ia falar aqui agora, né? O bispo Valdeci Valdeci foi o grande incentivador de nós voltarmos um dia em tom de brincadeira até, nós estávamos cantando uma música do Marquinhos Gomes e fizemos ela em sertanejo, né? E o bispo gostou. E não, vocês vão voltar a cantar sertanejo, agora sertanejo para Deus. E aí nós começamos de novo, né? Por que eu estou com isso, Carlos Santos? Porque por mais que a gente queira fugir do nosso chamado, a gente não consegue. A gente pode dar N voltas, né? Outro dia eu ouvi falar sobre o Jonas, a pastora pregou lá na igreja. Pode dar N voltas, pode ir por vários caminhos, mas se Deus nos chamou, não adianta fugir, irmãos, né? Então a gente resolveu cantar, louvar o Senhor no estilo sertanejo, a qual a gente já vinha, só que não era de louvor a Deus. Nós resolvemos agora, então vamos usar esse estilo aqui para louvar a Deus, né? E a gente começou e formamos a dupla, criamos um nome, né? Carlos Santos é o nome dele mesmo, Carlos Roberto Santos. E o meu, como meu nome, assim, Adão é um nome muito comum, eu considerei, né? Falei, não vou colocar Adão, não, fica meio chato aqui. Carlos Santos e Adão. Acho que não vai combinar, não. Então, eu usei meu sobrenome. Meu nome é Adão Roberto, então eu vou usar o Roberto, que eu achei o Roberto assim, um nome mais estiloso. Glória a Deus, não sei, né? Nós Na minha temos visão. 2 nomes, então, né? Nós temos 2 nomes registrados. Isso. Nós temos que ganhar presente 2 vezes no ano. Ah, com certeza. Tá bom. No mínimo, né? Então, a gente voltou para louvar a Deus, para glorificar a Deus, e já estamos num percurso aí de alguns anos já, louvando a Deus no estilo sertanejo. Já conhecemos várias cidades, né, Carlos Santos, vários lugares que a gente foi, e várias igrejas, denominações, né? Viemos em Moeda, em Betim, várias vezes em Betim, bairro Amazonas, e por aí vai. Novo Retiro, tivemos lá também. E glória a Deus, irmãos, maravilha, né? E Deus nos deu uma composição, uma canção, e esses dias, eu fiquei muito grato a Deus, sabe? Porque, assim, quando Deus te dá uma mensagem, você pregador sabe disso, quando Deus te dá uma mensagem, você quer que essa mensagem ela alcance o maior número de pessoas, e que essa mensagem ela venha alcançar o objetivo pela qual Deus te deu. A música é a mesma coisa, gente. A música é mensagem, só que é em forma de música, mas é uma mensagem. Então, qual é o desejo do compositor? É que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possível e toque nas pessoas, né? Que não seja apenas uma letra, mas que seja algo que venha tocar. E eu fiquei muito grato, porque eu ouvi o apóstolo dizendo, né, apóstolo, o senhor foi tocado por essa canção. Sabe, naquele momento, eu fiquei até um pouco emocionado, porque esse é o objetivo, né? Da letra, da canção, tocar nas pessoas e, com isso, gerar um milagre, ajudar as pessoas em alguma área, de alguma maneira, né? Tem que contribuir para isso. E no decorrer desses anos que eu disse aqui que a gente resolveu, incentivado pelo bispo Valdeci, a gente resolveu voltar, né? Teve uma certa feita que estava tão difícil que chegamos quase a parar de novo, né? Mas quem tem o chamado não adianta, não para, né? Não para. E eu glorifico a Deus por isso. Então, hoje nós vamos apresentar, mais uma vez, vamos apresentar hoje o vídeo dessa canção, né, que nós fizemos, Tente Outra Vez.
E eu espero, irmãos, com muita sinceridade, que essa letra faça parte da sua vida. Né? Esse vídeo a gente vai estar divulgando. E o apoio maior, nós temos recebido um apoio muito grande, o apóstolo tem nos apoiado, né? Bispo Valdeci, toda a região, pastor Omezindo, demais Todos pastores, os irmãos, né? Moeda tem nos apoiado, Nova Lima e Bairro Amazonas, se eu for falar, né? É perigoso ter deixar alguém de fora aqui, Marimbá, tem nos apoiado muito, mas o apoio maior, maciço que a gente espera é da casa da gente, e a casa da gente é aqui, Missão Evangélica Betel, né? Que vocês possam, não assim, vou fazer uma caridade para os meninos, não é por isso não, se você sentir tocado por Deus, a compartilhar o vídeo, a mostrar, falar para outras pessoas do vídeo, da música. Se você sentir tocado, né? Não é para ajudar. O reino de Deus não é assim, não é por caridade, não é por necessidade. Né? Se você sentir, se Deus tocar em você, compartilhe o vídeo, compartilhe a música, fale para outras pessoas, para que talvez tenha pessoas passando tanta dificuldade, né? Como eu passei, eu já contei para vocês aqui, já vivi a letra dessa canção. De repente, tem outras pessoas passando dificuldade, que esta letra sirva para que essas pessoas não desanimem jamais, porque nós não somos derrotados. No dicionário de Deus não existe a palavra derrota. Então, isso existe só que na terra, né? Mas não no nosso também, né? Nós fazemos parte do reino de Deus agora. Então, não pode existir. Então, para que as pessoas não venham desanimar, tá? Que sempre venham olhar para o alvo, olhar para a frente, seguir para a frente, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer a todos os pastores, bispos, apóstolos, pastoras, missionários, obreiros, toda a membresia da Missão Evangélica Betel, que é onde a gente tem ido na missão, eles têm recebido a gente com tanto carinho, né, que a gente fica até meio assim, né, desconcertado, mas é o grande glória carinho a Deus, que os né? irmãos têm nos recebido, e tudo Amém. isso, irmãos, é para a glória de Deus, tá? A canção, vocês viram, é uma letra simples, muito simples, mas que falou comigo, fala comigo, e isso eu quero que seja repassado para cada um de vocês. E lembrando, Roberto, que esse vídeo que vai ser tocado aqui, ele, na verdade, não é nosso, né? Foi uma pessoa que estava andando conosco, ele não era evangélico, agora já está indo para a casa de Deus, e ele fez esse vídeo. Então, nós preferimos, nós tínhamos outro vídeo, né? Que nós tínhamos feito. Aí nós preferimos tocar o dele. Espero que os irmãos gostem, né? Eu fiquei muito impactado com o vídeo que ele fez, eu creio que foi algo de Deus, então nós trouxemos aqui e pedimos ao pastor Marlos para... É Marlon ou Marlon? Marlon. Aprende direito o nome dele, hein? Aí, Elônio, então, no mais, obrigado, apóstolo, bispos, Amém. que aqui estão, pastores, todos os irmãos, que Deus Bispo continue Alisson ali, abençoando lá. a vida de vocês. Ela aqui, ó, tá, Pastora, benção pura, glória né? a Deus. Então, pediu o pastor Gratidão Marcos, a todos. Amém? em nome de Glória a Jesus. Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Não se dê por derrotado, dizendo que vai desistir. Se levante, siga em frente, tenha sempre em mente, você vai conseguir. A derrota não existe no dicionário celestial. Jesus Cristo está contigo, Ele é seu amigo e vence todo mal. Chorar não vai adiantar, então por que se lamentar? Esqueça o que passou, põe sua vida no altar, porque o Deus que tudo pode, tudo vê, trabalha por você. Tente outra vez, essa fornalha ardente não vai te
não é o fim. Tente outra vez. Chorar não vai adiantar, então por que se lamentar? Esqueça o que passou, põe sua vida no altar, porque o Deus que tu veio pra te destruir, Jesus está dizendo que não é o fim. Tente outra vez. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. A paz do Senhor, bispos, pastores, missionários, pastoras, a paz do Senhor. Vamos aplaudir mais forte o Senhor Jesus Cristo, vamos? Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vimos ali, nesse clipe, né, a destruição que houve ali em Brumadinho, e nós acompanhamos de perto. Foram vários dias que nós estivemos ali levando água, levando alimento naquele lugar. Então acompanhamos bem de perto. E hoje nós temos aqui conosco mais um grupo de irmãos que também sofrem e estão sofrendo com o que aconteceu ali em Brumadinho. E antes que eu possa apresentá-los, queridos, hoje o índio no Brasil, ele sofre uma discriminação de várias partes. E você pergunta assim, apóstolo, e da igreja? Queridos, da igreja também. Pastor Massaranduba estava me dizendo sobre a grande dificuldade que ele encontra em filiar a uma denominação, a uma convenção, pelo fato de que eles têm os seus costumes, eles têm a sua cultura. E quando uma denominação os recebe, pastor Alex, eles querem mudar a cultura. Eles dizem que o estatuto diz que deve vestir assim, então os índios têm que mudar. Acontece que eles preservam a sua cultura, uma cultura de muitos anos. Quando nós chegamos aqui, eles já estavam aqui. E eu glorifico a Deus pelo meu irmão Geraldo. Glorifico a Deus por eles ter aceitado Jesus como Salvador, vários deles. E o pastor Massaranduba, ele vem fazendo um trabalho no meio dos índios, há muitos anos. Os seus parentes, Bispo Sebastião, é lá de Coroa Vermelha, na Bahia. Eles são de lá. E lá eles têm duas congregações fundadas pelo pastor. Mas, assim que eles filiam em uma denominação, não vou citar o nome até, eles são convidados até mesmo a ser desfiliados pelo fato da cultura, a cultura que eles têm. E a Bíblia, quando ela fala, queridos, que o Senhor, ele vai chamar diante de si línguas, nações, tribos. Então, nós temos que respeitar. E eu disse para ele, Bispo Luiz, que a missão evangélica Betel tem essa característica muito importante, de respeitar as culturas. Nós estamos ali na África e nós respeitamos aquela cultura, não queremos mudar a cultura africana. Naquilo que eles têm, o hábito, o jeito de comer, de alimentar, o que eles comem, o jeito de vestir. Não, hipótese nenhuma. Nós vamos entrar muito em breve em outros locais que são completamente diferentes, queridos. Temos que aprender isso. Ele até me disse algo, ele falou, apóstolo, a minha preocupação é que às vezes a direção, quem está na direção, aceita, mas a membresia não aceita, os obreiros não aceitam. E eu disse para ele, olha, eu creio que você vai encontrar um povo diferente.
você vai encontrar um povo diferente. Amém? Então, aqui tem um homem, pastor, há 20 anos, pregador, somente no meio deles. Isso ele confessou para mim. Ele não é um pregador de pregar para outros povos. Não, ele prega o evangelho no meio dos índios. Ali que ele prega a palavra. E, queridos, ele fundou congregações lá dentro de Coroa Vermelha, lá dentro de Porto Seguro. Ali ele fundou 2 congregações que estão ali. Ele está preocupado com a congregação, porque alguns índios desviaram. E eles não têm ninguém para cuidar dessa congregação. O seu filho está aqui também. Ele tem, parece que 11 filhos, né, pastor? 11 filhos. Brumadinho, aquele lugar lá parece que não tem luz. Como é que é? Parece que tem luz na aldeia? Não, não tem luz. Não tem luz, bicho. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas estão vivendo tranquilo. Então, pastor, quem gostaria de ouvir eles cantar um hino? Querem. A esposa dele está sorrindo lá atrás. Amém? O filho dele também está ali com o violão. Querem vir aqui à frente, por favor? Vem aqui à frente, por gentileza. Vem aqui à frente. Pastor, por favor, vocês vão cantar um hino, tá certo? Nós vamos ter que pregar daqui a pouquinho. O pastor vai cantar um hino, louvar o Senhor com um hino. Amém? Eles vendem, queridos, artesanatos. E está chegando aqui. Pode subir aqui, faz favor. Entra aqui. Vamos recebê-los com a salva de palmas. Amém. Pastor, acompanha, por favor. Amém. Acompanha, gentileza. Inclusive, queridos, eu estou fazendo uma proposta de nós adotarmos essa tribo. Eu ouvi medo de amém. Estamos fazendo uma proposta de adotarmos essa tribo. Nós precisamos de roupa de criança, de calçados, de alimentos. E nós queremos ir até lá. Os líderes que estão sendo formados para a casa de Obed-edom, se você quiser me acompanhar, eu quero te levar. Amém? Eu quero te levar comigo até lá. E depois vamos visitar os parentes deles lá em Coroa Vermelha. Já temos o costume de ir. Agora, preste bem atenção numa coisa, queridos. Eu gostaria que vocês já fossem adaptando, entendendo as coisas. Na Missão Evangélica Betel ainda, você vai deparar em convenções internacionais com pessoas que você vai notar de culturas completamente diferentes. E esta é a visão de Deus para a Missão Evangélica Betel. Esta é a visão de Deus para a missão. Quando o Senhor disse para mim lá na Bahia, eu estava na Bahia, quando o Senhor falou comigo assim, olha, eu estarei levantando um ministério que vai dar a volta ao mundo. E Deus está providenciando formas de darmos a volta ao mundo. Eu creio nisso. Portanto, eles vão cantar. Tem como pegar mais microfone aqui para eles cantarem? Hoje o pastor, como ele disse, ele prega mais para os seus, né? Então, eles vão cantar apenas, né? E nós vamos estar acompanhando. Eles vão cantar na língua deles. Parece que um hino que eles cantam. E eles depois cantam numa língua que todos vão entender. Fique à vontade. Aqui, pastor. A paz para todos. O pastor apóstolo, ele falou um pouco já da nossa vinda aqui, do compromisso nosso com Deus, e algumas retaliações o apóstolo já falou. E eu quero frisar mais uma oportunidade de falar a respeito do reino, em relação à cultura, em relação também aos nossos costumes. A gente também aprendemos um pouco também a viver, um pouco calado também em relação a essas coisas, respeitando também os direitos de cada um. Mas em relação a estar ali com essa comunidade indígena, nós somos de lá do sul, como o apóstolo já falou, Pataxó, Ranran e Pataxó. O nosso tronco é lá de Barra Velha, e graças a Deus por isso. Nós estamos numa demanda aqui espiritual também, uma demanda também financeira, e a demanda mais forte é espiritual.
A gente faz os cultos lá de acordo quando dá. E também, de acordo também a língua, o entender interno do povo, a qual nós também temos feito a obra de Deus com muito cuidado, e para chegar a ser servo de Deus, para falar a mesma língua dos anjos, das santas, dos santos homens de Deus, não foi fácil, apóstolo. Mas Deus me resgatou com a mão forte. É difícil chegar até onde eu cheguei. E às vezes em algumas comunidades como indígena, eu enfrento esse desafio para pegar o evangelho. Porém, com outras línguas também nós temos algumas autoridades. Eu sou liderança também do grupo dali Pataxó Ranhan. Tem uma demanda lá no Ministério Público já, quando estou Edmundo, em outras questões. E o ministério registrado há quase 10 anos, né, filha? Há quase 10 anos, como titulado com a Assembleia da Glória de Deus. TJ tem tudo. Em relação a uma demanda também que muitos pataxós não aceitaram, como cacique, e outras lideranças, como também pajé e outras lideranças da mesma etnia, mas o Senhor provou isso, levantou de alguma forma, causou um impacto, Salvador.